Queridos, então, nós estamos expondo o livro do profeta Malaquias e nós já estamos um pouco avançados. Nós estamos expondo sermões, pegando pequenas partes, pequenas unidades de pensamento e estamos expondo esses pensamentos. A primeira unidade que nós colocamos aqui foi uma declaração de Deus, dizendo que ama profundamente o povo, porque o Senhor vai exortar, vai advertir esse povo que se debandou, que esfriou da fé, que tratou o culto do Senhor de qualquer maneira. Mas antes do Senhor discipliná-los, do Senhor orientá-los, exortá-los, o Senhor disse que os amava, porque de fato o Senhor os amava. E eles perguntam, mas como o Senhor nos ama, se nós estamos passando por essas lutas, por essas dificuldades? Então, como é que o Senhor nos ama? A irmã me emprestou, deixa eu testar aqui se melhora alguma coisa. Porque tem que... melhorou, mas acho que talvez atrapalhe a atenção aqui. Se eu precisar, eu vou usar, tá bom? Se tiver uma letra pequena aqui, eu vou usar esse óculos. Segura aqui para mim. Mas eu acho que vai dar para enxergar aqui, mas melhorou, viu, irmã Sueli? Então, queridos, eles questionam, mas o Senhor nos ama, como assim, se nós estamos passando pelo que já estamos passando? Porque eles já estavam sendo disciplinados. E o Senhor fala, vocês têm desprezado o meu nome. O Senhor começa falando assim, vocês têm me tratado de qualquer maneira, na postura, na conduta de vocês. O culto de vocês não é um culto a mim, um culto verdadeiro, um culto comprometido com a minha palavra. E eles dizem, como? Por que está acontecendo? E aí, cada unidade que eu estou pregando vai mostrar uma parte, um ponto do que eles não estão cumprindo. Por exemplo, primeiro, o Senhor diz, vocês têm me desprezado por meio dos sacrifícios defeituosos. Vocês têm me desprezado por causa do culto de vocês. Vocês trazem ofertas de qualquer maneira, as ovelhas doentes. Isso envolve todo o nosso culto. O culto de vocês tem sido um culto me desprezando, fazendo pouco de mim. Vocês não têm trazido o melhor para mim, a vida de vocês no altar. Vocês agem de qualquer maneira. E, em segundo lugar, vocês têm desprezado o meu nome, diz Deus, por meio da infidelidade no sacerdócio. O sacerdócio, a liderança estava corrupta. Em primeiro lugar, os sacerdotes eram os primeiros a ser responsabilizados por esse culto de qualquer maneira, sem ordem. Eles eram porque eles eram a liderança, e a liderança ela tem essa condição de conduzir os líderes, a igreja, conforme a orientação do Senhor. Os líderes têm esse compromisso, eles eram os primeiros a não fazer isso. Eles estavam praticando as mesmas coisas que todo mundo estava praticando e eles não tinham responsabilidade nenhuma, então o Senhor fala sério com eles. E o Senhor, a afirmação do Senhor permanece, vocês têm desprezado o meu nome. Como? Por meio da infidelidade conjugal. Eles estavam desprezando a Deus porque eles haviam deixado as suas esposas, a maioria deles divorciado, para casar com mulheres novas, e pior, com mulheres pagãs, com mulheres com jugo desigual. E o Senhor os exorta e diz, vocês não podem, vocês é a igreja, é o meu povo, é o corpo, vocês não podem trazer algo estranho, e vocês estão fazendo isso. E aqui ele diz até os sacerdotes, deixa suas esposas, a mulher da aliança, do juramento, que vocês prometeram viver eternamente até a morte, que a morte os separe, e vocês simplesmente abandonam essas mulheres. Isso é adultério, para casar com mulheres pagãs. Então, aí ele vai prosseguindo nas unidades de pensamento, mas agora, a partir do capítulo 2, do versículo 17 em diante, entrando pelo capítulo 3, eles colocam Deus no banco dos réus. Por incrível que pareça, eles culpam Deus, eles dizem, Deus se alegra com a pessoa que faz maldade, ele não julga, e as pessoas que fazem maldade é que ele gosta, ele premia, ele elogia essas pessoas, ele enriquece elas, e ele não é justo. Então eles colocam, por incrível que pareça, eles colocam Deus no banco dos réus. Eles
começa a condenar Deus como se eles tivessem alguma condição para isso. E nós vamos ver isso no versículo 17 do capítulo 2, porque às vezes a gente faz uma leitura assim, a gente não percebe a seriedade, a profundidade do que diz aquele texto, mas no momento oportuno nós vamos ver então o versículo 17 e vocês vão ficar de boca aberta quando vocês analisarem ali comigo o que está dizendo ali, o que a insinuação deles, o que eles são capazes de fazer. Os cínicos religiosos acusam o Senhor de injustiça, por exemplo, eles dizem, cadê Deus? Eles terminam o versículo 7 dizendo, Deus está onde? Tanta coisa acontecendo, tanta maldade acontecendo no mundo, a gente sendo aqui humilhado, explorado e tudo mais, e cadê Deus? Na verdade, o que eles queriam é que Deus destruísse as nações ao redor. Vocês sabem que eles estavam vivendo sob o jugo dos medos e persas. Então eles queriam que Deus destruísse os seus inimigos, os seus superiores, e colocasse e exaltasse eles, enchesse eles de glória e de tudo mais, e acabasse com todo mundo, né? E vingasse de todo mundo e desse poder para eles, para que eles fizessem assim. Por isso eles perguntam, está acontecendo tanta coisa e cadê Deus? E eles, continuando fazendo um resumo desse texto que nós vamos expor, Deus responde com a promessa de que ele enviará um mensageiro que preparará o caminho diante dele. E aí depois ele vai voltar. Quando ele diz, cadê Deus? O Senhor disse aí, é que a gente vê interessante que Jesus, é o Deus do Velho, que aparecia no Velho Testamento, era exatamente Jesus. Porque quando ele diz, cadê Deus? Ele diz, eu vou vir, mas primeiro eu vou mandar o meu mensageiro, e logo em seguida eu virei, eu vou vir. E Deus revela a eles que sua presença no meio de um povo ímpio requer julgamento e purificação graciosa, ou seja, eu vou vir, mas eu vou vir para julgar, eu vou vir para purificar, eu vou vir para preparar, para restaurar o meu culto. Porque veja bem, quando eles dizem, o Senhor não julga, o Senhor não vem julgar, não vem, enfim, Jesus não vem julgar as nações. Jesus não vem purificar as nações, ele vem para o povo dele. Os perdidos já estão condenados. Então ele virá exatamente para eles e ele diz, eu vou vir para purificar, eu vou vir para julgar, para ver como vocês estão. Ele transformará o coração dos levitas, que passarão a oferecer sacrifício em justiça novamente, ou seja, ele vai restaurar os levitas, restaurar o culto, restaurar a liderança e restaurar a oferta, enfim, ele vem para purificar, para restaurar o culto. É isso que ele está dizendo para eles, eu vou vir, vou mandar o meu mensageiro, primeiro enviar o meu mensageiro e depois eu vou restaurar o culto, vou restaurar os sacerdotes, vou restaurar a oferta, a adoração, eu vou restaurar tudo. E aí ele conclui esse texto dizendo que o seu juízo será severo, ele será severo. Mas vamos então ler esse texto que nós vamos expor, que começa no versículo 17 do capítulo 2 e vai até o versículo 6 do capítulo 3. E agora eu vou cumprir a promessa que eu falei para vocês, que vocês vão ficar de boca aberta quando nós vermos o versículo 17, porque nele está escrito assim, ó, enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Enfadar aqui é cansar, é causar náusea, é causar estresse. E eles cinicamente falam, como assim? Por que nós estamos te estressando? Por que nós estamos te cansando? Eles sabiam muito bem, hipocritamente, eles diziam isso. Agora olha o que está escrito. Deus falando o que eles falam de Deus, o juízo que eles fazem de Deus. Diz o seguinte, nisto que pensais, a pessoa pensa, é a mesma coisa dele falar. Se eu penso uma coisa, diz, nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, é desse que ele se agrada. Você entendeu? Qualquer que faz o mal passa por bons aos olhos de Deus, é desse que ele gosta, é desse que ele acha bom, ele gosta de quem faz mal. Com a ideia de que
Deus premia, Deus dá prêmio, Deus recompensa aquelas pessoas que fazem mal porque Ele gosta, Ele agrada deles. Olha de novo a frase. Qualquer que faz o mal é o que Deus gosta, é o bom, passa por bom aos olhos do Senhor. É desse que Ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Cadê o Deus que julga, o Deus que é reto, o Deus que... É isso que eles estavam, que vinha na mente deles, né, no pensamento. Às vezes o ser humano não diz coisas, mas ele pensa, né, coisas tão pesadas, tão terríveis. Nós mesmos, às vezes, nós não dizemos algumas coisas acerca do próprio Deus, acerca de um irmão, mas a gente pensa, né, cada coisa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque é a mesma coisa de pronunciar a palavra, né? O Senhor considera isso como as palavras, né? Nisto que pensais, né? E eles fazem isso. Veja bem, querido, Deus é acusado em primeiro lugar de omissão. Deus é omisso, olha, está caindo as coisas aí, a guerra aí do que está acontecendo aí, Israel e Palestina, e Deus não age, Deus não... Entendeu? Ele é acusado de omissão, de omitir, né? De uma forma ignorante e ousada, eles fazem isso. E omissão, de fato, é uma coisa grave. A gente sofre isso na pele no Brasil, porque se existe omissão, é aqui no Brasil, a omissão principalmente das autoridades, né? Dos políticos que omite, da justiça que é bastante omissa, e é por isso que boa parte da grande violência, de tanta coisa que acontece é pela impunidade. Isso aqui é omissão. Há pouco tempo eu estava vendo uma reportagem, numa época que estava tendo uns arrastões aí, principalmente no Rio de Janeiro, né, aquela turma toda aí, roubando, e um repórter estava fazendo um trabalho, uma reportagem lá em Copacabana, na praia lá, onde, né, de vez em quando acontecia o arrastão, e ele estava entrevistando uma pessoa lá, e coincidiu que na hora que ele estava entrevistando, um moço ali de uns 25 a 30 anos tomou algum objeto de uma mulher lá, eu não sei se era um celular, uma joia, e saiu correndo. Mas tinha um policial ali perto, e ele não reagiu, e a reportagem, né, correu lá, né, que eles gostam daquela coisa toda, e foi lá no policial e falou: você não viu aqui o moço lá, roubou um objeto lá e saiu correndo, você não viu isso? Aí o policial falou: olha, essa é a terceira vez, só hoje que ele faz isso, e as outras 2 vezes eu levei na delegacia, ele tomou uma água gelada e voltou para continuar com as suas ações. Então, é só uma ilustração para vocês, né, para não ficar falando aqui de impunidade, porque a impunidade é realmente séria, e é disso que Deus estava sendo acusado. Deus estava sendo acusado também de recompensar o mal, de premiar o mal, porque eles vão dizer daqui a pouco nesse texto que nós estamos lendo que os ímpios é que prosperam, eles que são os justos, os santos, os bons, eles estavam numa dificuldade, numa miséria danada ali, passando por tribulação, por luta, e as nações que estavam ao redor deles prosperavam e estavam bem de saúde, né, estavam muito bem. Então eles estavam acusando o Senhor de recompensar quem era mau. Era bom ser pecador, ser bem mau, porque era recompensado por Deus. E eles estavam ainda acusando o Senhor de corrupção no caráter, como um Deus sarcástico, sabe? É disso que ele gosta, é disso que ele gosta. Então o mal se passa por bom. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desse tipo de gente que ele gosta. Então é isso que eles chegaram a esse ponto. E que dignidade, que autoridade uma turma dessa tem de falar de um Deus santo, né, de um Deus reto, de um Deus que sabe todas as coisas. É muita ignorância quando a gente questiona alguma coisa. A guerra, por exemplo, essa guerra lá, eles armaram essa guerra pela maldade do coração deles, para tomar terra. O que Deus tem a ver com a guerra deles? Não está no momento do Senhor intervir e salvar as crianças ali de uma forma miraculosa, não.
O Senhor irá julgar a terra, os ímpios e os seus, mas as coisas vão acontecendo e o ser humano vai gerando maldade, vai produzindo maldade e a maldade vai aumentando. Um dia sim vai ter um basta, mas não é agora que isso vai acontecer. Vai ter um momento que... Mas isso, nós não devemos questionar Deus. Quem somos nós para questionar Deus? A prosperidade material do ímpio, meus irmãos, sempre foi questionada pelo crente. Sempre foi. No Velho Testamento, praticamente todos os próprios profetas falam, mas o que está acontecendo, Senhor? Os ímpios, Abacuque, por exemplo, fala, mas como é que essas nações, essa nação perversa vai julgar o seu povo? Por que é o seu povo que está sofrendo e esse pessoal aí é que vai julgar? Jeremias fala isso. Mas o que marca mesmo essa questão do crente ficar dizendo que o ímpio prospera e que é bom ser ímpio porque o ímpio está melhor do que ele, que Deus abençoa, cuida do ímpio e nada falta para o ímpio. O melhor é o salmista Asaf. Lá no Salmo 73, ele vai trazer uma ideia bem interessante sobre isso, que o ímpio prospera quando o justo sofre. Olha para você ver lá em Salmo 73, 1 a 18. Vamos ler pelo menos essa parte aqui para a gente entender um pouco da ideia daquele pessoal lá. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, eles até uma ironia, né? Nós somos simples mortais, os ímpios que nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge com um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desabam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Os ímpios zombando de Deus. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Isso foi inútil, o que eu ganhei com isso? Não é tanta luta, tanta tribulação e o que adiantou eu servir a Deus? Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Então ele aprendeu e aqui vai dizendo, o ímpio, o Senhor não tem compromisso com o ímpio, ele está aí debaixo da graça comum, ele faz negócio, até negócio desonesto. O Senhor, eles não pertencem a Deus, Deus tem preocupação com os seus. É com esses que ele tem preocupação e às vezes ele aflige, ele disciplina, porque eles precisam, nós precisamos. O profeta vai falar aqui sobre a purificação do ouro na fornalha, O Senhor é o purificador, derretedor de ouro, aquele que purifica, e às vezes nós precisamos passar pelo calor da fornalha. O ser humano, se não tiver sempre ali sendo disciplinado, é complicado. Então, de fato, nós passamos por lutas, nós participamos do sofrimento de Cristo, nós somos o povo do Senhor aqui na terra, nós passamos por dificuldades, por lutas, não é aqui o nosso descanso, não é aqui a nossa glória. Às vezes nós passamos por certas lutas para mostrar, para a gente entender o conteúdo do Evangelho. O conteúdo do Evangelho não é nada material. Eu estava dando uma aula hoje para a irmã Mirna,
que ela também vai fazer parte aqui da nossa igreja, ela é irmã em Cristo, é salva e tudo mais, mas ela está fazendo essas aulas porque, diferente da Catiele, ela não era presbiteriana, só para ela conhecer os nossos costumes, como é que é, não é simplesmente para isso. E eu estava conversando com ela sobre essa questão que eu estou colocando para vocês aqui, não é? E ela é bem madura também, e eu estava dizendo para ela, olha, a gente não deve vir para a igreja ou evangelizar, você vai para a igreja porque lá minha mãe está enferma, eu estou doente, eu preciso ir lá para ser curado, não é? Deus abrir as portas para mim de um emprego, ou isso ou aquilo. O evangelho foi totalmente desfigurado, o evangelho não é isso. Jesus não veio com esse objetivo, morrer na cruz para que as pessoas tivessem saúde física, eu já disse isso, para que as pessoas tivessem prosperidade material. Ele não veio para isso. O cerne do evangelho não é isso. O cerne do evangelho é que Jesus veio salvar o perdido, o miserável pecador. É no coração. O Senhor quer ter uma intimidade com o homem. Ele quer que ele ande na presença dele, que ele sirva a ele. Essas pessoas que vivem procurando essas coisas, eles querem sombra e água fresca. Eles, se passar por uma luta assim que a gente passa, eles vão permanecer de pé. Então o evangelho não é isso, e fiquei feliz que a irmã pensa da mesma forma, que o evangelho não é essas coisas. Embora Deus cuide dos filhos, nos abençoa, mas isso não podemos fugir. A mensagem do evangelho é que Deus veio salvar o pecador. Eu tenho que falar para o pecador, você é miserável pecador, você precisa de salvação, você precisa de Jesus Cristo. Se Ele te der alguma coisa, amém. Se você tiver alguma coisa, mas você só pelo fato de você receber Jesus como Senhor e Salvador, você já foi abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais, como Paulo fala, numa prisão, está ali numa prisão, vai morrer talvez no dia seguinte, ele explode de alegria, ele é louco, ali naquela masmorra fria, ele diz, explode, bendito seja Deus que já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. E aí ele começa a falar que bênçãos são essas. Ele diz, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, nos escolheu para sermos seus filhos, e escolheu antes da fundação do mundo, e no tempo certo ele mandou seu filho para morrer na cruz, para nos comprar, e logo em seguida ele mandou o Espírito Santo para selar, para que ninguém nos roubasse, e nós já somos muito, muito felizes. Ele era louco nada, ele estava feliz e com certeza, como ele falou, para mim isso é lucro, porque eu vou estar com o meu Senhor. O morrer é lucro, porque ele está feliz. E os ricões e os reis daquela época que não temiam o Senhor, onde é que eles estão? Onde é que eles estão nesse momento, tendo em vista que a alma não morre? No momento que nós morremos, nós vamos para o céu, para o inferno. Onde é que estão essas pessoas? Ele não era louco coisa nenhuma. O povo de Deus é um povo que passa por tribulação, passa por luta, mas ele é o povo de Deus. Esse mundo contorce pelo pecado, ele está se deteriorando, e junto o ser humano também faz parte do mundo. Não tem como evitar. E os próprios servos do Senhor passam por isso. Então muitas pessoas prosperam aí, e alguns servos de Deus não é da vontade de Deus, como Deus falou para Paulo, você está querendo o quê? Minha graça te basta. Paulo estava com enfermidade, sei lá que enfermidade, já tinha orado por várias vezes, e o Senhor falou, você tem minha graça, tá bom, minha graça te basta. Então, meus queridos, é dessa forma, o evangelho é isso, mas aquele povo não entendia isso, e eles estavam questionando o Senhor. Mas nós vamos continuar lendo esse texto, porque nós estamos expondo esse texto para nós entender e tirar aqui verdades. Nós acabamos de ler então esse Salmo de Asaf, porque ele pensava assim, muitos pensam. Por quê? A gente vê tantos ímpios, né, e fala, mas ele está prosperando. Ele não interessa, ele não é de Deus, ele é como uma folha seca. Lembra do Salmo 1? Diz, o ímpio é como uma folha. O justo é como uma árvore plantada, ela é plantada junto à corrente de água, mas o ímpio é como uma folha seca. A folha estava aqui, agora cadê? Não está aqui mais, veio um vento e soprou e sumiu com ela não está aqui. Ela não tem estabilidade, porque a rocha é Cristo, ele não está na rocha.
De repente vem um vendaval, não adianta, não existe segurança se não for na rocha que é Cristo. Então, se você tem a rocha, você não precisa de mais nada, você já tem o que você precisa. E aí, queridos, vem uma pergunta perigosa deles, no verso 17: onde está o Deus do juízo? Vem Deus julgar? Isso é perigoso. E se ele vir mesmo? E ele disse: eu vou então, eu vou mesmo, não preciso de vocês mandar, porque eu vou. E aí ele começa a falar sobre isso. E nós vamos ver isso no texto. No texto, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: ó, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. A primeira coisa que ele fala é que vai mandar o mensageiro, que é João Batista, que é aquele que vem preparar o caminho. O Senhor viria mesmo para purificar, para preparar, para restaurar. Então ele mandou o batedor, né? Quando vem uma autoridade, um rei, não vai abrindo o caminho, né? Alguém na frente, né? Os soldados. João Batista veio preparando. Veja que ele pregou arrependimento. Ele diz: arrependei, raça de víboras. Ele pregando e batizando, o batismo de arrependimento. Ele estava preparando. O povo aceitou, batizou, arrependeu. Não, mas ele cumpriu a parte dele. Ele andava pelo deserto e dizia: endireitai as veredas do Senhor, arrependei aquele que rouba, não roube mais. Ele veio pregando, e logo em seguida vem então Jesus para se cumprir isso aqui. Aqui no verso 1 ele anuncia João Batista. E no verso 1 ainda, ele vai anunciar ele mesmo. Logo após o seu mensageiro, ele viria. Olha, continua lendo o versículo 1 para você ver. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. De repente, porque repentinamente, não é que é um período curto, mas ele vem como muito rápido, eles não estavam esperando. Jesus veio uma vez e vai vir outra, são duas vindas. A primeira vinda já aconteceu. Essa primeira vinda também foi repentina, não tão repentina, mas ela foi repentina. Eles não estavam esperando. Vem João Batista, logo vem Jesus. O Pôncio Pilato não esperava, o rei Herodes, eles não estavam esperando Jesus, e Jesus veio, os próprios judeus, mas a segunda vinda de Jesus será como um relâmpago, essa será muito rápida. E diz que vai pegar todo mundo de surpresa, diz que Jesus virá como ladrão. Ninguém espera o ladrão. Então muitos já marcaram que Jesus data para Jesus vir, e aí até hoje eles procuram pegar profecias para marcar, falta tanto tempo, e a vinda de Jesus está próxima. Você vê essa expressão, né? Tanta guerra, tanta coisa, a vinda de Jesus está muito próxima. Isso desde quando Jesus subiu ao céu, a vinda dele está próxima. E guerra sempre aconteceu. Então ele diz: quando ouvir de guerra, rumor de guerra, ainda não é o fim. Então, pode vir amanhã. O necessário é que você esteja preparado, porque ele pode vir a qualquer momento. Não adianta você usar fenômenos da natureza para tentar calcular, como o pessoal diz: olha, a coisa está muito difícil aí, Jesus está às portas, Jesus está às portas. Essa expressão aí não tem muito fundamento, não. Ele está às portas, sim, isso tem. Agora, por que está acontecendo a guerra lá em Israel? Isso não tem nada a ver. Outras piores já aconteceu. Pandemias muito maiores do que o coronavírus já veio. E no coronavírus, né, alguns diziam, e os profetas de plantão, e aquele negócio todo. Não. E falando sobre a vinda de Jesus, diz que parece que vai estar meio tranquila, né? Diz que é como na época de Noé, comiam, davam-se casamento, da vida normal, de repente. Então, não sei se eu soubesse, né? Mas realmente eu não sei. Mas ele virá, olha, de repente virá ao seu templo o Senhor, ou seja, ele virá no seu templo, ele virá para a sua casa, ele vai vir para o seu templo, para o seu povo. Essa palavra que virá ao seu templo, não é aquele templo de Jerusalém, mas é no templo dele. Quem é o templo dele? Primeiro é ele, é eu, é você. O templo dele é a igreja, não é? Ele virá para a igreja, no seu templo. A quem vós buscais, vocês estão buscando o anjo da aliança. O anjo da aliança aqui, veja que está em letras
iniciais maiúsculas, o anjo da aliança aqui é o próprio Jesus, não é? Que vinha como anjo no Velho Testamento, a quem vós desejais, só Deus sendo irônico aqui, a quem vocês desejam, né? Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, ele vem para a sua igreja, ele vem para o seu tempo. Aí ele prossegue no versículo 2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem vai aguentar? Porque ele vem para julgar, ele vem para purificar, ele vem para preparar. Então, olha o verso 2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Quem vai permanecer de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourive e como a potassa dos lavadeiros. O fogo do ourives é aquele fogo muito forte, né? Para purificar o ouro, muito quente. O que o ourive faz para purificar, tirar as impurezas? Ele mete aquele fogo no ouro até tirar toda a sujeira. O ouro passa por um... E ele disse, eu sou o fogo do ourive, eu vou purificar. É por isso, irmãos, que às vezes a gente passa por luta, é isso que você precisa entender. Né? Nós somos o ouro de Deus, nós somos preciosos para Ele. E não tem jeito, a poda, né? Podar, corta, dói, a purificação. Então, é por isso, se não fosse isso, nós não permaneceríamos de pé. Então, ele diz, ele é o fogo do ourives, porque ele purifica por meio do fogo. A potassa dos lavadeiros, a potassa é uma substância mais forte do que quiboa, é algo, aquelas roupas sujas, muito sujas dos soldados, dos escravos, né? Aquelas roupas grossas, aqueles linhos grossos. Então eles colocavam essa substância ali para limpar. Então o Senhor diz, eu sou essa substância, vai tornar branco mesmo. Eu sou o fogo do ourive, eu sou a potassa do lavadeiro, e eu vou vir fazendo isso. E ele veio realmente, e é isso que ele é. Ele é o fogo do ourives, ele é a potassa do lavadeiro, mas ele prossegue, olha para você ver no versículo 3, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Derretedor. Derreter, irmãos, porque tem sujeira, impureza no metal, que é tão arraigada que tem que derreter o metal, passar por uma peneira fina, aí sai só o metal e fica as impurezas. Ele diz, eu sou o derretedor, eu vou derreter se for necessário, mas tem que ficar limpo, tem que ficar, eu vou derreter. Vocês querem mesmo, vocês querem que eu vá, eu vou mesmo, mas eu vou como o fogo do ourives, eu vou como a potassa do lavadeiro, eu sou o derretedor de prata, o purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro ou como prata, ou seja, ele ia purificar o sacerdócio, a liderança. Não era mais aquele sacerdócio, obviamente, do Velho Testamento, mas era a liderança dele. Aquele que é verdadeiramente servo do Senhor, aquele líder que está em sintonia com Deus, ele passa por essa purificação aqui, porque esse é o objetivo do Senhor, vir refinar, purificar os levitas, a liderança. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Veja que o Senhor vai, na sequência, ele purifica a liderança, ele purifica a igreja e ele purifica a oferta. Ele purifica a oferta. Aqui a palavra oferta é toda a sua doação, eu já disse isso, não é? A gente aqui não fica pregando dinheiro e a oferta é toda a sua entrega ao Senhor, quando você veste a camisa, quando você se compromete, é isso que Ele quer totalmente, você é todo do Senhor, você vive para o Senhor, se entrega a Ele, os seus bens são dele, a sua vida, a sua saúde, tudo, o seu tempo, tudo é dele, isso que é a oferta. Ele ia purificar também essa oferta, mas antes ele purifica o ofertante. Se não purificar o ofertante, a oferta não adianta purificar a oferta, não vai adiantar. Eu preciso primeiro ser purificado, estar na presença de Deus, para depois eu prestar um culto.
Vamos dizer que essa oferta aqui, essa palavra, vamos trocá-la por culto, então. Se é toda a minha entrega, é o culto. Então, o seguinte, não há culto se não purificar aquele que faz o culto. Eu não faço um culto, eu não agrado a Deus com culto, se eu primeiro não for restaurado. Então o Senhor disse, eu sou o restaurador. Primeiro eu restauro o ofertante, depois eu restauro a oferta. Até porque não existe nem culto, não é verdadeiro, se não purificar os ofertantes. Ao verso 4. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então, depois que eu purificar o meu povo, eu purificar a liderança, purificar a igreja, aí a oferta vai ser agradável, como era antigamente, como era antes de vocês, então ela vai ser agradável. Mas, em primeiro lugar, queridos, o Deus do juízo virá inesperadamente, como nós dissemos. Quando ninguém estiver esperando, e ele espera encontrar uma liderança purificada, uma igreja purificada, um culto purificado conforme a vontade dele. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. Nós precisamos trabalhar nessa direção para termos um culto que agrada ao Senhor, entrar nessa restauração, aceitar essa purificação, essa restauração, para que nós venhamos a ministrar um culto agradável ao Senhor. Em segundo lugar, o Deus do juízo virá para restaurar. Esse é o objetivo, ele virá para restaurar. Um comentarista diz uma coisa interessante que nos consola. Ele diz assim, o fogo destrói a escória e purifica o ouro. O fato de Deus nos colocar na fornalha prova duas coisas. Primeiro, somos preciosos para Deus, ele jamais iria depurar algo imprestável. Já pensou um profissional, um ourista, purificar um latão, a lata, um metal sem valor? Ele não faz isso. Ele purifica ouro. Então é por isso que eu digo para vocês que ele purifica, nós passamos por lutas, passamos por provações, porque nós somos o ouro de Deus. E o ouro de Deus tem que refletir a imagem dele. É por isso que nós passamos por dificuldade. Segundo lugar, somos propriedade exclusiva de Deus. O ponto a que o ourives quer chegar é olhar para o ouro puro e ver refletido nele a sua imagem. É isso que Deus quer ver, quer olhar para nós, Jesus, e ver a sua própria imagem. E conclui o comentarista. As provas e tribulações na vida fazem parte da disciplina que produz no crente a maturidade, o fruto da justiça. Então, irmãos, é isso. Quando eu falo sobre isso, eu prego sobre isso, eu sempre me lembro da mensagem do Evangelho, que é a salvação, que é estar na presença de Deus, que a coisa foi distorcida. Usa agora a televisão em larga escala para pregar esse Evangelho distorcido, que o foco não é a cruz de Cristo. O foco são as pessoas, há tempo na igreja e eles ainda pensam que é isso, nunca aprenderam que, eu vou lá na igreja, tem que ir lá porque eu estou com um problema aí na família, alguma coisa, e os pregadores vêm, você está com um problema na família, você está com alguma coisa lá, você está precisando de um emprego, não é isso que diz? Está errado, isso é falso, é um evangelho falso, isso não é verdade, seja quem for, o apóstolo que for, isso não é verdade. O foco do evangelho não é isso. Você não vai para a igreja porque você está com um problema na família, alguma coisa. Você vai porque você precisa de ser restaurado. Então eu pergunto, de que adianta? Você vai com esse objetivo e você é restaurado a sua família com saúde. E daí se você não está na presença de Deus? Se você não serve a Deus verdadeiramente, você morre, para onde é que você vai? O que vai adiantar essa saúde física? O mundo inteiro não paga uma alma. Então, nossa meta é o Evangelho. E, irmãos, vamos concluir lendo a partir do versículo 5, para nós ir extraindo verdades desse texto. Diz assim o versículo 5: Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros,
e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprime a viúva e o órfão, e torce o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. No tribunal, Deus se levanta contra 5 classes de pessoas. Eles queriam colocar Deus no tribunal e Deus colocou eles lá no lugar deles, né? Depois que já falou tudo isso, e diz: olha, eu vim julgar essas coisas. E essas coisas aconteciam, todas essas coisas aconteciam em Israel. Primeiro, ele veio contra os feiticeiros. Né? Sempre o povo de Israel se envolvia com feitiçaria na história, né? Com bruxaria, essas coisas, e o Senhor vem para julgar isso. Segundo lugar, contra os adúlteros. Ele diz: eu vou vir contra vocês, porque o que vocês estão fazendo? Quem são vocês para me julgar? Pois eu venho julgar vocês, porque vocês divorciaram da mulher de vocês, da mocidade que vocês casaram com elas, e prometeu ser fiéis, e casou com outras mulheres. Eu venho julgar os idólatras. E eu venho julgar todo tipo de idolatria ou adultério, é todo tipo de infidelidade com o cônjuge, isso na área sexual. Segundo Hernandes, ele faz uma afirmação interessante, ele diz assim: ó, a banalização do sexo, o homossexualismo, a pornografia e a imoralidade estão sodomatizando a cultura ocidental. Está se tornando uma Sodoma, todo o Ocidente aqui, não é, essa banalização. E eu estava conversando com o Rafael, e ele falando: daqui a uns 50 anos, como vai estar, se vai caminhando nessa direção? A sociedade aí, as pessoas, muito pior do que cachorro, todo mundo nu e todo mundo... Eu falei: você está danando demais. 50 anos, do jeito que a coisa está andando aqui, eu não daria nem um terço dessa quantidade de tempo para estar acontecendo tudo isso que você está falando. Tamanha né, como está sendo acelerado isso, essa sodomatização da sociedade. Então, queridos, essa questão do adultério é muito, da prostituição, é terrível. E o Senhor vem julgar. E eu repito, o Senhor não vem julgar os ímpios, não. Julgar para quê? Para que o Senhor vai gastar tempo de julgar esse pessoal? O pessoal já está perdido. Ele vem julgar os deles. Acontece, é entre os deles que acontece isso. Então ele vem para os seus. Ele não vem para quem não é seu. E ele continua: contra os que juram falsamente, os mentirosos. Ele vem julgar os mentirosos. Isso é uma coisa que existe, irmãos, no ser humano, na igreja, onde foi mentira, né? Coisa danada, terrível. Como o ser humano gosta de mentir. E mentira aqui não é só a expressão, palavra, não. Mentira envolve o estilo de vida da gente. É uma vida de mentira. É tantos atores e atrizes, né, aí no palco do mundo, representando, fingindo, usando máscara. Não é a pessoa autêntica sem máscara. Eu sou isso, não é? Se vir alguém assim, até a gente já viu isso até na vida pública. Se alguém vir falando tudo que pensa, ele é um louco, enfim, porque você tem que disfarçar, você tem que esconder, você tem que, né, fingir, enfim. Então é impressionante a mentira, e o Senhor virá julgar a mentira, porque ele gosta de transparência, ele gosta de gente que olha no olho, que não precisa piscar olho, que não precisa esconder nada. Esconder para quê? As coisas. Então ele vem contra os que defraudam o salário do jornaleiro. O que é o jornaleiro? Não é o rapaz da banca que trabalha na banca, não. O jornaleiro é uma jornada de um dia de serviço. É aquele que trabalha, ele precisa receber. Porque o diarista, ele come, né? Aquele que trabalha assim, ele come. Seja um diarista, trabalha por semana, por mês, ele é um jornaleiro. Ele precisa. Então ele vem para julgar. E as pessoas são exploradas. Quantas pessoas no Brasil são exploradas, né? Pessoas aproveitando de oportunidade, mão de obra barata, né? Tem mão de obra barata, tem tantos aí, então vamos contratar bem barato.
A pessoa, aquela quantidade não dá para ele manter, mas há uma mão de obra, né? A concorrência, é aquele negócio todo. Então, isso é pecado. Um dia eu vi um rapaz, eu tive que exortar ele comprando a rede de um moço, aquela pessoa que vende rede na rua, e ele foi com aquele choro, não tem aquelas pessoas que é de graça e vai diminuindo, e ele foi diminuindo e o cara diminuiu mais da metade, a rede já estava barata, e ele comprou e veio se alegrar, se comemorar comigo. Eu falei, você devia ter vergonha na sua cara de comemorar isso aqui, porque isso é o ganha-pão dele. Ele vendeu isso aí para você porque ele precisa chegar lá e comprar o leite do filho dele. Como é que você me faz uma coisa dessa e ainda vem contar, se alegrar, comemorar? Então é impressionante, porque aquele produto já estava barato, e ele foi pelejando, e o rapaz apertado, precisando, né? Então, achando que isso é exploração, o Senhor virá contra esse tipo de coisa, contra a exploração. Enrola para pagar depois, não se preocupa com a prioridade daquele que trabalha, porque ele come, ele não tem outra fonte de renda, ele vive do serviço dele, ele depende para honrar os seus compromissos. Às vezes é uma pessoa que gosta de honrar os compromissos. Então, isso é defraudar o jornaleiro. Então, o Senhor virá contra o seu povo que comete esse tipo de coisa, contra os que oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. Ou seja, aquelas pessoas que não têm voz nem vez, nem voz, indefeso, não é? As pessoas gostam, ainda falando de explorar, né? Não ajuda, ainda explora essas pessoas. Deus é o defensor daqueles que não têm defesa. Então a igreja precisa pensar nisso também para ajudar, para fortalecer. E concluindo agora, irmãos, Deus virá para purificar, julgar e condenar conforme o caso. É isso que esse texto está dizendo. Ele virá para purificar, julgar e condenar conforme o caso. Então, ele é a igreja do Senhor Jesus. E ele virá para fazer isso. Deus chega para juízo, e o juízo começa pela casa de Deus. Então, que possamos, irmãos, ser maduros nessa questão e saber que o culto ao Senhor é um culto conforme a vontade de Deus, e que nós não podemos também... Esse livro aqui, ele fala muito do culto, ele fala do culto que agrada a Deus, que está na palavra de Deus. O culto tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso acrescentar, eu não posso inventar. Eu estou sempre dizendo isso porque esse livro é isso. Eu não posso... Há tanto acréscimo. Às vezes a gente chega para pastorear uma igreja, tem que cortar tanta coisa que não tem nada a ver. E às vezes a pessoa fala, não, mas isso é bom. Isso vai fazer bem para a igreja. A questão aqui não é se a coisa vai fazer bom e é bom para a igreja, vai fazer o bem para a igreja. Não é. Se está na palavra de Deus. Digamos que eu tenho uma missão. Você vai em tal lugar e vai fazer assim. Eu recebo essa ordem de meu superior. Aí eu vou pelo caminho e vou acrescentando coisa aqui, mas vai fazer muito bem, vai ser bom, eu vou botar aqui. Isso aqui também eu vou botar. E não é assim. Então, é um culto, de acordo com a palavra de Deus mesmo, um culto na presença de Deus e um culto restaurado. Primeiro, a igreja precisa ser restaurada. O ofertante é restaurado. Depois, a oferta, né? Porque o Senhor vem restaurar tudo. Ele restaura primeiro a liderança, restaura a igreja, e restaura a oferta, porque Ele quer um culto verdadeiro. E será que as igrejas, incluindo a nossa, está prestando um culto verdadeiro? Será que os ofertantes passaram por essa restauração, querem essa restauração, essa purificação? Será que eles querem realmente esse culto, prestar esse culto total, esse culto comprometido? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, queridos, e que possamos trabalhar e pensar seriamente nessa questão do nosso culto ao Senhor, se ele é voltado mesmo para a palavra, para o nosso crescimento. Vamos nos colocar em pé, então, queridos, e vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um culto que Ele nos capacitou a ministrar. Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela exposição da Tua palavra. Ó Deus, sabemos que o Senhor usa a quem o Senhor quer
e para transmitir a tua palavra, Senhor, e que se tem alguma coisa, e certamente tem no nosso coração, que precisa ser mudado, que precisa ser restaurado, que o Senhor nos restaure, Senhor, que o Senhor nos purifique. Nós queremos submeter ao ourive para nós podermos ser purificados conforme o necessário, Deus amado. O mais importante para nós é a tua presença. Sabemos que o Senhor supre as nossas necessidades, sabemos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ordena a pedir as bênçãos do Senhor. Mas o foco nosso, em primeiro lugar, Senhor, como diz um cântico, Senhor, que diz que se eu for curado, Tu és Deus, mas se eu não for curado, o Senhor continua sendo Deus. Se eu tiver muitos bens materiais, o Senhor é Deus. Se eu não tiver, o Senhor continua sendo Deus, porque o Senhor é a prioridade. Estar na tua presença é o que mais importa nas nossas vidas, e a riqueza é o Senhor. Quem tem o Senhor verdadeiramente tem tudo que precisa e já foi abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que os irmãos tenham essa consciência disso, e que o Senhor basta, e que as pessoas, que os irmãos, nós possamos ser mais felizes, mais satisfeitos, mais realizados com o que temos, Senhor, porque nós temos tudo, porque nós temos o Senhor nos nossos corações. Nós te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja com toda a igreja do Senhor e com esta igreja aqui no Jardim Botânico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.